Olá, queridos irmãos da Casa Espírita, Casa de Kardec. É uma honra poder participar dessa nossa live, dessa nossa reunião pública, nesse 7 de setembro, data em que comemoramos a independência do Brasil, e nós sabemos que o Brasil é a pátria do Evangelho. E nós temos então que comemorar, porque Jesus nos trouxe essa grande missão, que é sermos a pátria do Evangelho. E ninguém melhor para falar de Evangelho do que a história de Francisco de Assis. Eu já falei em algumas oportunidades sobre Francisco de Assis, ele que é um nome que transcende as religiões, ele é a demonstração plena do Evangelho na prática. Boa noite, Maurício. E a gente, então, pelo menos uma vez por semestre, eu gosto de abordar a vida de Francisco de Assis. E Francisco de Assis é filho do Bernardone com a Maria Picalina. E algo muito interessante a se falar da vida de Francisco de Assis é que ele, lá no trabalho de parto da mãe dele, ele não nascia, estava naquele trabalho de parto difícil, e chegou uma pessoa muito humilde, muito simples, às portas da casa, que era uma casa luxuosa, viu, a dos pais de Francisco. E essa pessoa muito simples bate às portas e diz assim: olha, ele só vai nascer se for lá no estábulo. E estava tão desesperadora a situação de Francisco para nascer, né? A mãe já estava muito lívida, muito cansada, e eles então vão lá para o estábulo e Francisco nasce lá. Ele recebe inicialmente o nome de Giovanni, né? Mas o pai, né, o Bernardone, ele resolve mudar o nome do Giovanni para Francesco, né, que tem a ver com França, e o pai tinha negócios na França. O pai era um tecelão, ele vendia tecidos, e ele resolve mudar o nome de Giovanni para Francesco, né? O Francisco então começa aqui na Terra desta maneira. E o simples fato da espiritualidade ter colocado esse símbolo de Francisco a nascer não no luxo, mas lá no estábulo, já nos remete a que ele será uma pessoa muito importante para pregar a simplicidade, tal qual Jesus também veio nessa mesma situação. Eu tenho certeza que você deve ter se lembrado de Jesus nascendo na manjedoura. E isso acontece então com Francisco também. Francisco então é de uma família, embora tenha nascido na manjedoura, no primeiro momento, nascido no estábulo, no primeiro momento, ele era de boa, bem nascido, o pai dele era rico, e Francisco então foi mimado pela Pica, né, que era a mãe dele, e ele então na juventude era dado ali as noitadas. Francisco gostava ali de cantorias, né, de namoradas, quer dizer, e às vezes você fala: nossa, Francisco, eu achava que Francisco já nasceu santo. Não, Francisco, ele teve esse momento da juventude em que ele era dado a essas questões mais mundanas. E o pai dele sonhava que ele fosse cavaleiro, e depois disso que ele ficasse na sua loja vendendo tecidos. Francisco tenta ser cavaleiro. Ele vai lutar numa guerra que estava tendo entre Assis, que é onde ele morava, e Perúdia, né? E ele vai sair dessa guerra doente, ele vai ter ali malária e vai ficar ali cerca de um ano. Ele vai ser preso nessa guerra, e ele vai ficar, se ele fosse encontrado por um médico da atualidade, certamente depois dessa guerra, depois de ter malária, depois de ficar preso, o médico diria para ele que ele ficou muito depressivo. Francisco fica muito mal, ele passa 2 anos prostrado na nostalgia, sem saber para onde ia. Estava tendo as cruzadas também, e ele então começa a andar ali pela cidade, meio que perdido, né? Sem saber
para onde ir. E ele então, um belo dia, ele entrava nas cavernas, entrava nas igrejas, e um belo dia ele entra na igreja de São Damião, uma igreja toda rachada, desestruturada, desconstruída. Imagina aquela igrejinha mais mal acabada. Ele entra nela e ele está tão desesperado com a sua situação de desalento que ele olha para o crucifixo e fala com Jesus: Jesus, Senhor, o que queres de mim? E Jesus fala com ele. E Jesus diz assim a ele: eu quero que você restaure a minha igreja. Eu quero que você restaure a minha igreja. E Francisco, num primeiro momento, ele interpreta ao pé da letra aquele pedido de Jesus. Ele olha a igreja de São Damião ao seu entorno e diz assim: eu preciso dar um jeito de reformar essa igreja. Mas na verdade, pessoal, o que Jesus queria dizer para ele, e ele vai descobrir isso mais ao depois, é que a igreja seria o todo, né? Porque nós estávamos tendo uma guerra chamada as Cruzadas. Nós tínhamos um problema religioso e, na verdade, Jesus queria que Francisco desse um novo alento, né, para aquele evangelho que Jesus havia colocado na prática, e queria que as pessoas prosseguissem com esse evangelho. Então Francisco, num primeiro momento, interpreta que é para organizar a igreja. Há essa interpretação de que Jesus queria que Francisco reformasse através dos seus exemplos, né, a igreja, né, como o todo que estava acontecendo na terra, né, para que o evangelho de Jesus pudesse ser melhor interpretado. E a gente pode interpretar também, à luz do que Paulo falava lá no livro Paulo Estevão, que Paulo fundava igrejas. Ele fundava igrejas e era nas casas das pessoas, porque a igreja somos nós. Então, uma outra interpretação que eu posso te dar, caro amigo aqui da casa de Kardec, caros seguidores aqui da internet, é que nós temos que reformar a nossa igreja, a nossa individualidade. Nós temos que fazer a reforma íntima. E ninguém mais, ninguém menos que Francisco, para nos dar o caminho, para nos dar o modelo de reforma íntima, né, a ser seguido. Então, veja, Francisco, ao perceber o seu objetivo, né, que ele estava tão almejando acontecer, ele percebe esse objetivo com Jesus, ele despe-se de todo luxo. O pai não vai aceitar, o pai inclusive chega a prender Francisco lá no local da casa, prender com corrente mesmo, para que ele não pudesse sair, porque ele saía, gente, procurando, ele saía pedindo esmolas para poder construir a igreja lá de São Damião, reformar, melhor dizendo, a igreja de São Damião. Então, o pai viu aquilo, mas o filho de um negociante, né? Olha o luxo, né? A ostentação, olha o orgulho, né? Olha o egoísmo, né? O filho de um negociante não pode fazer isso, eu vou prender. Mas a mãe, percebendo o sofrimento de Francisco, que ficou preso há um tempo, vai e solta Francisco, então, vai embora. O pai vai relegá-lo, né? Renegá-lo, melhor dizendo. E Francisco, então, numa dessas audiências públicas, porque o pai denuncia Francisco e tal, numa dessas audiências públicas, Francisco tira toda a sua roupa, entrega ao pai e diz assim: eu agora nem seu nome eu vou ter mais. Tá? Então, ele faz da primeira lição, porque nosso tema aqui chama as lições de Francisco, né? Primeira delas: quem tudo renuncia, tudo receberá. Primeira lição: quem tudo renuncia, tudo receberá. Isso Jesus já tinha nos dito, não é? Quando ele disse: olha, quer me seguir? Deixe tudo para trás e venha comigo. Então, a verdade é que isso, gente, é sentido figurado. Eu não quero. Você vai falar assim: ô Marcos, mas para eu seguir Jesus, Francisco de Assis, eu tenho que largar tudo, eu tenho que abandonar tudo que eu tenho. Na verdade, não é isso, né?
Você tem que abandonar esses preconceitos, você tem que abandonar o egoísmo, o orgulho, que são os grandes males da humanidade, não é? Então, o egoísmo, eu quero tudo para mim, quando eu penso só em mim, eu vou trabalhar para conseguir coisa para mim e esqueço do outro, esse tem que ser abandonado. E a gente abandona através do amor, né? Quando a gente pensa em curar as lágrimas alheias, a gente se esquece dos nossos próprios problemas. Então a saída para o egoísmo é você ajudar o próximo, é servir. Daí a nossa primeira lição importante aí de Francisco. A segunda lição que eu poderia te passar é: a cortesia é irmã da caridade, quem apaga o ódio e fomenta o amor. Então a cortesia é a irmã da caridade que apaga o ódio e fomenta o amor. Caridade, quando a gente pensa em Francisco, a gente pensa em uma pessoa caridosa. Francisco, né, para você ver essa dicotomia entre aquele Francisco antigo, egoísta e orgulhoso, nós temos um novo Francisco, humilde e caridoso. Quando estava tendo essa transformação, veio um pobrezinho próximo a Francisco, e Francisco o repeliu, né? Falou: olha, você quer alguma coisa, deu dinheiro e deixou ele embora. Mas na verdade, né, Francisco se arrepende e fala: nossa, olha o que eu fiz, e vai até o irmão. Né? Há também a passagem do leproso, né? Naquela época nós tínhamos a lepra como uma doença extremamente repugnante, uma doença contagiosa, que as pessoas tinham medo dos leprosos. Medo por quê? Primeiro, de contrair a doença. Segundo, era uma doença que causava danos, lesões na pele, lesões musculares, e que dava um odor pútrido que fazia com que as pessoas repelissem esses leprosos, né? Que tem doença de hanseníase. E Francisco então se depara com esse leproso, e o leproso pede uma esmola por amor de Deus, pelo amor de Deus. E Francisco deu uma esmola para ele, e ele continua: uma esmola pelo amor de Deus. E Francisco pôde ter a noção de que ele não era só, caridade não é só dinheiro. O que esse leproso precisava era de atenção. Francisco abraça o leproso com todo o amor que ele tinha e beija os lábios do leproso. O próprio leproso fica assustado, e Francisco, eivado desse sentimento amoroso, aí sim ele faz a caridade. Nós não podemos esquecer lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos diz o que é caridade. Ele diz que caridade é benevolência. Tudo bem, ele deu uma moeda, mas é muito mais do que benevolência. É indulgência e perdão. Indulgência, tolerância, empatia, e Francisco está fazendo isso com aquele leproso. Ele não está sendo egoísta. Francisco não pensou em nenhum momento nele contrair a doença, não. Ele pensou em dar o amor que estava sendo necessário à alma daquele leproso, que estava tão defenestrado, estava tão maltratado pela solidão, pela falta de amparo de um terceiro, porque as pessoas sequer o viam, e quando o viam, o repeliam. Então Francisco percebe aí também um caminho para a sua caridade, a cura. Ele era um enfermeiro de Jesus, ele se dedicava, então ele queria encontrar Jesus. Onde ele ia para encontrar Jesus? Atenção, ele não ia na igreja encontrar Jesus, ele ia no leprosário encontrar Jesus, porque Jesus disse a ele: você quer me encontrar? Vá até os sofredores. E quem é, vou repetir para você que está me assistindo aí: você quer me encontrar? Me encontre junto aos sofredores. E ele então, ao leprosário, que era o local de maior sofrimento que existia naquela época, ajudava os leprosos e sabia que Jesus ali estava.
E aí a gente entra para a terceira lição importante aqui do nosso encontro de hoje, que está lá na oração de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Tudo no viés, na esteira da caridade. Mais uma vez, caridade, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é dando que se recebe. Agora, irmão espírita, quando você doar, não fique esperando receber. Doa de coração. Faz a doação que você quiser fazer de coração. De preferência, vá lá você doar. Porque as pessoas que estão aguardando ou que estão necessitando daquela doação também são carentes de sentimento. Então é legal você ir doar e dar um bom dia junto. Olha no olho daquela pessoa, dá um afago. A doação em que você terceiriza essa doação, eu vou doar e deixa no lugar, para esse lugar fazer a doação, ela é válida. Mas carece disso que Francisco nos ensinou. Eu dou, mas eu quero dar também o meu alento. Você está no sinaleiro, quer doar? Doa. Mas dá um bom dia, dá uma boa tarde. Olha no olho daquele irmão que você está fazendo a doação. Isso é fundamental, tá aí, ó, é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. O que eu quero te dizer é que você não pode ter o interesse também. Eu vou doar porque se eu doar aqui eu vou ganhar uma coisa lá, Jesus vai ficar me devendo e fatalmente ele vai me dar alguma coisa. Não, para com isso. Doar sem querer nada em troca. A gente é criado num mundo capitalista onde a gente faz uma coisa para ter outra, né? Então vamos tirar isso da cabeça. Nós estamos aqui eivados da vibração franciscana. Olha, doa. E não queira nada em troca. Vamos fazer esse exercício comigo? Você promete que faz comigo esse exercício? Doa sem querer nada em troca. E também, na hora que você estiver precisando, você não vai cobrar de Jesus. Ô Jesus, você lembra que eu doei aquele negócio? Está na hora de você me pagar agora. Não. Aí não tem coisa. Aí, para mim, isso aí já é uma moeda de troca, não é caridade. Você vai e faz a caridade e benevolência. Aí é perdoando que você é perdoado. Perdoa. Eu não te falei que caridade é perdão também? Benevolência, indulgência, perdão, né? Aliás, não foi eu que falei, foi o Kardec, né? Então, perdoe. Perdoar. Perdoar é esquecer. Não sejamos hipócritas. Não é esquecer. Como é que é forte falar de perdão e como é que é forte falar de benevolência e caridade. Deu pane no celular, virou imagem. Isso é um sinal para nós de que é o que está faltando no mundo hoje, sabe? Está faltando mais caridade. E fora da caridade não há salvação. Ok? Então vamos pensar, né, bem nisso para você dar prosseguimento aí à tua vida de maneira franciscana. Porque, olha, gente, eu adoro falar de Francisco, eu acho que isso é recíproco, não é? Nós todos sentimos algo muito bom quando falamos de Francisco de Assis, né? Para mim soa como um modelo a ser seguido, né? E aí vamos para a próxima lição. A lição é: ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. Batendo no orgulho, né? Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. O orgulho, o que é? O orgulho é você achar que é melhor que os outros e que você não tem nada a aprender com os outros. Ora, lê do engano, nós somos pessoas que estamos em eterno aprendizado. Existe uma lei espírita, uma lei universal que o Espiritismo estuda, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lei do progresso. Nós estamos sempre a progredir. E esse progresso, ele está
diretamente ligado ao aprendizado. Então ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com outra pessoa. E Francisco deixa isso muito claro durante a sua vida. Ele sempre está ali para aprender. E eu lembro aqui de uma situação da vida de Francisco que vai ilustrar bem isso, né? Ele vai às casas pedir esmolas. E certa feita, ele está com as mãos estendidas a pedir esmola para o dono daquela casa, que o trata mal, né? Hoje é a campanha do quilo que a gente faz, né? Vai, bate lá na casa, né? Aí a pessoa atende lá no interfone, te trata mal. Lá ele foi na casa e foi pedir. O dono da casa foi lá, ele chegou na porta e falou: você tem uma esmola para os pobres, né? Eu estou ajudando os pobres. E fez assim com a mão. O dono da casa cuspiu na mão dele. Aí ele olhou e falou para ele assim: eu mereço isso que o senhor fez para mim, mas os pobres não. O senhor tem alguma coisa para dar para os pobres? Ou seja, ele falou assim: eu tenho que aprender muita coisa ainda, né? Se o senhor cuspiu na minha mão, é porque eu mereço, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Lembra que ele foi um jovem orgulhoso lá atrás, hein? Ele foi um jovem, né, que tinha tudo, ele tinha tudo do melhor. E ele foi, despiu-se de tudo, vestia, gente, um saco, era um saco de linho, amarrado com uma corda. É o que ele vestia, né? E ainda sofria esse tipo de coisa. O povo achou que ele era louco, né? Falou: como um cara rico desse tá andando aqui, né? Ele foi apelidado de pobrezinho, né? O poverello, né? Que falava. Mas enfim, aí depois, e ele não não ligou para isso. O cara orgulhoso liga. O cara orgulhoso, ele fala: como assim estão me chamando de pobrezinho? Como assim? Cuspiu na minha mão, né? Ele não. Ele demonstrou simplicidade e ao mesmo tempo o desejo de aprender, né? De estar sempre evoluindo. Olha que alma exemplar para todos nós. Se a gente puder fazer 1% do que Francisco nos ensinou, não é? A gente evoluiria bem, né? A nossa existência nessa vida seria bem melhor, hein? Então tá em tempo, tá? Tá em tempo. Se você não souber como começar, tem alguns livros muito legais. Tem um livro de Miramês, que chama Francisco de Assis, tá? Escrito por João Nunes Maia. É João Nunes Maia? É de Miramês. Acho que é Nunes Maia, não sei se é João. Tem o livro agora do Zé Carlos de Luca, Simplesmente Francisco, também muito bom, primor de livro, muito legal também, acho que vocês vão gostar. E na pior das hipóteses, ou na melhor também, né, quem sou eu para dizer que é melhor ou pior, pega a oração de São Francisco, que relata ali todos os seus ensinamentos. Bom, o que mais que eu posso elencar aqui? João Nunes Maia, obrigado, Virgínia, um dos melhores livros que eu li, né? E ó, eu vou contar uma coisa pra vocês, Virgínia sabe, quase que a live de Francisco não sai hoje. Eu estava me deslocando para fazer essa live, pessoal, meu carro deu uma pane, meu carro, gente, tá na rua, meu carro neste momento está na rua, Virgínia e senhores da casa de Kardec, está lá com pisca-alerta e um triângulo na rua, mas eu jamais deixaria de falar com vocês sobre Francisco. Aliás, essas situações que a espiritualidade nos coloca é exatamente para nos testar. Vamos colocar o rapaz ali no carro, arriar o carro dele e vamos ver o que acontece se ele vai falar de Francisco. E eu falei pra Virgínia, vou falar de dentro do carro, só que a iluminação não ia ser legal, então eu dei um jeito, tá, pessoal? Peguei o carona, mas vamos nessa. Um ser humano vale o que ele é, né, aos olhos de Deus e nada mais. Seja, né, um ser humano na acepção do termo. O ser humano foi criado para fazer o bem. O ser humano não foi criado para amealhar bens, mas para fazer o bem, tá? Não adianta você ficar, sabe, acumulando objetos. Daqui você não leva nada, mas absolutamente nada. O que você leva é o bem que você fez. Essa é a lição. Ok? Então é hora de você pensar: olha, o que eu estou fazendo? Eu só estou trabalhando
Trabalhar é importante, é uma lei universal, mas não é só trabalhar, nós temos que ter equilíbrio. Só trabalhar para pagar boleto e conta de coisas que você não precisa, mas você compra para ostentar, tá errado. Dá pra gente ser simples. Assim, olha, Francisco, simples, acho que uma das grandes lições, a simplicidade. Seja simples, tá? Bom, isso é ser humano na acepção do termo. Você já pensou o que é ser humano? É isso que Francisco quer te dizer. Pensa no Francisco. Ele foi um ser humano. Ele tinha todos os seguidores com ele, mas tratava todos como irmãos. Vou te contar uma também que você vai gostar da vida de Francisco. Eles jejuavam, estavam na semana de jejum. E eles jejuavam e oravam, e além disso, faziam o trabalho da caridade, de atender as pessoas, e eles iam ficar uma semana se jejuando, sem comer nada. Francisco à frente, mesma coisa. Um belo dia à noite, um dos irmãos franciscanos que seguiam Francisco, acorda de madrugada, gemendo e dizendo: eu vou morrer, e acordou todo mundo, eu vou morrer. O Francisco foi lá e falou assim: o que aconteceu, irmão? Ele falou assim: eu vou morrer de fome, eu não estou aguentando, eu não consigo isso mais. Francisco olha para ele, vai até a cozinha da casa onde eles estavam e faz um alimento para esse irmão. O alimento recende, né? Ele foi fazer, né, cozinhar, recendeu. Todos os outros irmãos começaram a ter fome também, chorar também de fome. E Francisco fez o alimento, sentou todo mundo e comeu com todo mundo. Francisco foi ser humano na acepção do termo. Ele quebrou aquela meta de não jejuar, mas em prol deles todos. Agora imagina se ele fica em jejum para todo mundo comer. Ninguém ia conseguir comer, né, bem, porque olha, o Francisco não comeu, então a gente está errado. Quer dizer, ele ia causar um dissabor daquela comida, ia fazer até mal. Então o que ele faz? Ele abre mão daquele regramento em prol de estar junto com todos. Isso é ser humano na acepção do termo. Ok? É mais importante você estar ali compartilhando com todo mundo e trazendo uma boa vibração naquele momento do que tentar mostrar que você é o cara que consegue jejuar e todo mundo come, para você se enaltecer e dizer assim: eu sou melhor que todo mundo. E isso é o que? Orgulho. Entendeu, amigo? Essa é a questão. Tá? Que o Francisco nos diz sobre ser humano, né? Qual outra lição que eu trago aqui para vocês? De várias lições, né? Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Isso não é só para paz não, gente. Isso é o famoso não falar da boca para fora as coisas. Só falar é fácil. Eu quero ver é a gente fazer. Então não adianta eu pregar paz se no meu íntimo eu não estou em paz. Então primeiro eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que observar em mim quais são as minhas dificuldades, os meus problemas, para que eu então possa resolvê-los numa reforma íntima e dali trazer à tona toda a verdade inerente ao que eu estou falando. Eu falei aqui que meu carro está lá na rua, né, que está no pisca-alerta e eu estou fazendo a live aqui. Todo mundo prestou atenção nisso, porque é uma coisa que eu estou vivendo neste momento, pessoal. Então eu posso falar de carteirinha para vocês, que olha, para mim, Francisco está dizendo assim: larga esse carro lá na rua, tá estacionado, essa coisa, tá, larga lá, aqui é muito mais importante. Amigo, se eu morrer agora, cair um raio sobre mim, eu tenho certeza
que a minha alma vai muito mais tranquila de ter estado aqui do que estar lá perto do meu carro, que vai ficar para os meus herdeiros. Aliás, vai ficar para o banco que eu pago ele ainda. Então, quer dizer, sabe, olha, é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você chegue à conclusão de que você tem que pregar, fazer o evangelho acontecer. E a gente, e Francisco deixa isso tão claro, né, quando ele chama os irmãos, porque ele chama os irmãos, né, e diz a eles assim: pregue. Eu quero deixar isso para você ficar lembrando disso. Essa é uma lição que eu acho das maiores, né, de Francisco, né? Pregue o evangelho o tempo todo. Se precisar, use as palavras. O que Francisco está nos dizendo? Aprendeu o evangelho? Leia o evangelho. Tá. Agora pratica o evangelho. Se precisar, você usa as palavras. Então, vamos fazer a prática. É o seu exemplo que vale. É o seu exemplo. A sua vida está seguindo os moldes evangélicos? Parabéns. Lembra que o evangelho não é um livro escrito, não está até escrito, mas o evangelho é Jesus. Presta atenção nisso. O evangelho é Jesus, que nos ensina a boa nova, que foi escrita num livro. Então, quando você lê o evangelho, você põe na cabeça que é Jesus te falando. E você tem que seguir Jesus. Quando você está numa encruzilhada na sua vida, você pensa em Jesus. O que Jesus faria neste momento? É assim que você tem que agir na sua vida. Lembro aqui de uma passagem que é a do lobo de Gúbio. Uma passagem de Francisco também. Francisco foi chamado numa cidade chamada Gúbio, que tinha um lobo que estava comendo os animais das pessoas e agredindo pessoas. Então o lobo saía da floresta e ele entrava em Gúbio e atacava pessoas e comia galinha, comia os animais ali para poder se alimentar. E Francisco chega nessa cidade e eles contam essa história para Francisco, que era um amante dos animais. E eles estavam fazendo um exército para matar o lobo. Falaram do lobo, esse lobo não tem... Tá? E eles falaram, nós vamos matar o lobo. Aí o Francisco falou, espera um pouquinho, deixa eu ir lá. Aí eles, não, Francisco, que isso? Você vai lá? Você não tem nem arma, você está aí com esse saco de linha amarrado numa corda. E ele falou, deixa eu ir lá, me dá essa voto de confiança, eu vou lá. E ele vai lá falar com o lobo. O lobo entende, Francisco, que a coisa é vibracional. E Francisco é diferenciado também. E ele fala com o lobo. E o lobo diz assim, olha, eu estou atacando lá a cidade porque eles entraram no meu hábitat. A cidade cresceu, entraram no meu hábitat, eu estou morrendo de fome, eu preciso comer para sobreviver. Então eu estou entrando lá. E Francisco então olha para o lobo e fala, olha lobo, você errou, você não podia ficar também agredindo pessoas, mas eu te entendo. Quer dizer, Francisco viu que ele errou, mas ele disse, eu te entendo. Então vamos fazer um acordo. Você não ataca mais ninguém, e nenhum animal lá, e eu vou providenciar que eles te alimentem todo dia, e você não fica com fome, fica tudo certo. E Francisco entra na cidade com o lobo junto, o povo desespera, nossa, Francisco com o lobo. E o Francisco chega para os habitantes da cidade e diz, olha, vocês também erraram. O lobo errou, mas vocês também erraram, porque estão abrindo muito aí a cidade, estão entrando no hábitat dele e ele está passando fome. Vamos fazer o seguinte, ele combina que não vai atacar vocês, mas vocês dão um jeito de providenciar, cada dia um vizinho providencia um alimento para ele. Pode ser? Pode. De tudo isso que você pode fazer, uma que história... De tudo isso que eu quero que você entenda é que Francisco fez algo muito importante. Ele promoveu a conciliação. Ele detectou erros e acertos. Em geral, nossas vidas não são só erradas. Elas têm erros e têm acertos. Então, o que Francisco fez? Ao invés de fomentar o lobo ou incentivar o exército para matar o lobo, ele fez uma mediação.
Ele chegou num consenso entre ambos para que todos fossem felizes. E é isso que a gente quer de você, irmão, que está aí aprendendo o Evangelho, no ESD, não é? Na casa de Kardec, porque é um autodidata, não é? Eu quero que você, todos queremos, Jesus quer isso, que você pratique o Evangelho. Porque não adianta você dar um sermão para o lobo e dar um sermão para as pessoas e falar assim, então tchau, agora eu vou embora. E ninguém vai resolver nada. Então você tem que tentar chegar num denominador comum. Então essas são algumas lições de Francisco que você não pode deixar de ter no coração. E eu encerro esta live com uma última lição, que é: apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Vamos ser o raio de sol? As pessoas vão chegar para você e vão falar que você é sozinho. Nesse mundo de hoje, ninguém, sabe, você está iludido. Não, você é o raio de sol. Você está aqui hoje no feriado, 7 de setembro, porque você é este raio de sol. E você, sozinho, vai afastar muitas sombras. Não é? Então, seja esse raio de sol. Pratique o Evangelho. Se necessário for, você usa as palavras, mas vamos agir com o nosso exemplo. Muito obrigado a todos pela participação. Francisco, sem dúvida nenhuma, colocou o seu raio luminescente nas nossas cabeças hoje. Fiquem com Deus e estamos aqui sempre, né, na casa de Kardec, que é uma casa que eu gosto muito e que tem pessoas da minha mais alta conta. Obrigado a todos que seguiram, que se manifestaram, né? Que eu possa ter, de alguma maneira, trazido esse raio de luz para vocês, para que a gente possa, então, distribuir raios de luz por toda a humanidade. Muito obrigado e um grande abraço. Tudo de bom, gente. Até mais.